Olá, a nossa conversa hoje vai ser sobre teste diagnóstico. Quando a gente fala de teste diagnóstico, a gente não está necessariamente falando sobre exame laboratorial ou imagem, mas dados clínicos de modo geral. E o nosso tema especificamente é sobre likelihood ratio, que a gente traduz para o português com razão de verossimilhança. Likelihood ratio eu considero uma medida pouco enfatizada no ensino de medicina e é uma medida que ela é muito interessante, vai além da sensibilidade e especificidade, é uma medida objetiva, é uma medida que ela é utilizada para transformar uma probabilidade que a gente tem do paciente numa probabilidade posterior quando a gente tem um novo dado, uma nova informação, um novo exame ou um novo dado clínico do paciente. Eu espero que vocês achem interessante essa, essa apresentação de um tema que eu considero muito importante para médicos de modo geral, para todos que são interessados em raciocínio clínico e diagnóstico, particularmente. Vamos tomar esses dados aqui como um estudo em 100 pacientes que avaliou o desempenho de um teste diagnóstico. Esse teste diagnóstico em dois níveis e classificado com positivo e negativo. Isso foi comparado com um padrão ouro. O padrão ouro que identifica a doença com certeza. E no caso aqui, especificamente, nós temos dos 100, entre os 100 pacientes, nós temos 50 com a doença. Isso dá uma prevalência de 50%. Né? Nós podemos chamar aqui, vamos imaginar que temos um paciente exatamente com essas características dessa população e podemos dizer, portanto, que a probabilidade dele ter a doença é 50%, e essa chamamos isso de probabilidade pré-teste. Então, nesse caso, nesse ponto aqui, a prevalência da doença ela está coincidindo com a probabilidade pré-teste, quer dizer, a probabilidade do paciente ter essa doença antes de termos um conhecimento do resultado do teste diagnóstico. Aqui nós vamos ter duas medidas de teste diagnóstico, a sensibilidade e a especificidade. A sensibilidade é determinada entre os indivíduos que tiveram a doença com certeza, quer dizer, determinado pelo padrão ouro. Então, de, a, de, entre esses 50 pacientes que apresentavam a doença, né, o teste foi positivo em 45. Isso dá uma sensibilidade 45 dividido por 50 de 90%. A especificidade seria aqueles indivíduos sem a condição, sem a doença determinada pelo padrão ouro e que testaram negativo. Então foram 48 indivíduos de 50. Então isso dá 48 por 50, uma especificidade de 96%. Nós temos aqui o que seriam os complementos da sensibilidade e especificidade. Os complementos é o que falta para 100%. Então, se a sensibilidade foi 90%, nós temos que o complemento seria 10%. A especificidade foi 96%, então o seu complemento seria 4%. Isso coincide o quê? O complemento da sensibilidade é o percentual do que foi falso negativo. E o complemento da especificidade foi 4%, seria o que foi de falso positivo. Entramos agora no ponto mais importante, que é a likelihood ratio. Como o teste tem dois níveis, podemos chamar a likelihood ratio de positiva, quando se relaciona com o teste, quando esse teste, o resultado é positivo, e a likelihood ratio negativa, representando o teste quando ele for negativo. Bom, se nós temos a sensibilidade e a especificidade, foi 90% de sensibilidade, 96% da especificidade, esses dados nos permitem calcular a likelihood ratio positiva, que vamos chamar aqui de LR positiva,
e a LR negativa. A LR positiva seria a sensibilidade dividido pelo complemento da especificidade. No caso, nós tivemos uma sensibilidade de 90% e o complemento da especificidade foi de 4%. Isso daria uma likelihood ratio positiva, um LR positivo de 22,5. A gente já viu, pode dizer que é um número expressivo, porque ele está muito acima do valor 1. E a likelihood ratio negativa seria, nós temos agora naquela linha do negativo, nós temos, portanto, o complemento da sensibilidade. A sensibilidade foi 90%, então o seu complemento vai ser 10 de 10%. E a especificidade dividido, quer dizer, a complemento da sensibilidade dividido pela especificidade. A especificidade foi 96%, então aqui 96%. Então dá 0,1. Isso é muito importante, porque esse é um dado 0,1, ele está muito abaixo de 1. 1 é o valor onde esse teste, como vocês vão ver, ele não ajudaria em nada, em termos nem de aumentar, nem de reduzir a probabilidade pré-teste para pós-teste, né? Então, nós podemos dizer aqui, nós temos dois valores aqui, particularmente a LR positiva, muito expressiva, mas a LR negativa também é interessante, né? Que é um valor também muito abaixo de 1. Então, a positiva, quanto mais acima de 1, melhor para ela discriminar ou transformar a probabilidade pré em pós, quando o teste for positivo. E a LR negativa, quando for abaixo, bem abaixo de 1, ela é melhor para transformar, para reduzir a probabilidade pré-teste para a probabilidade pós-teste. Então, vamos pegar esses pontos aqui. Nós temos aqui uma situação que tem uma probabilidade pré-teste de 50% e vocês estão aqui. Pegamos a sensibilidade de 90% e a especificidade de 96% e nós calculamos esses valores daqui da LR positiva 22,5, LR negativa de 0,10. Já vai aqui uma dica para prever a contribuição da likelihood ratio, né, para transformar a probabilidade diagnóstica. Então, você calcula LR é igual a 1, não vai modificar em nada. A probabilidade pós vai ser a mesma probabilidade pré. Então, se você recebe, se o teste está naquele nível ali, e você pensa que a probabilidade do seu paciente é de 30% antes de você receber o exame, essa probabilidade pré-teste, se o resultado do exame, a LR é igual a 1, não vai modificar em nada. A probabilidade pós-teste vai ser igual à probabilidade pré-teste. Se você tem um LR igual a 5, em torno de 5, esse é uma indicação de que deve aumentar a probabilidade da pré-teste para pós-teste, mas de uma forma intermediária. Mas se é um LR de 10 ou superior, nós vimos o nosso exemplo está acima de 20. Isso deve aumentar de uma forma expressiva a probabilidade pré-teste para pós-teste. Um LR em torno de 0,2 já é uma indicação, um resultado que está dizendo o quê? Você pensou em 30%, mas com esse resultado, a probabilidade do paciente ter essa doença vai ser menor do que 30%. Mas 0,2 vai reduzir de uma forma intermediária. Se for em torno de 0,1 ou menor do que 0,1, a probabilidade pós-teste vai ser reduzida de uma forma mais acentuada em relação à probabilidade pré-teste. Então, eu sugiro vocês guardarem esses números, 1, 5, 1 não muda nada, 5 intermediário, 10 ou superior aumenta bastante, e aí a gente vai para o lado de reduzir probabilidade. Em torno de 0,2 reduz de forma intermediária, 0,1 ou menor do que 0,1 vai reduzir bastante. Aqui nós vamos falar sobre como transformar uma probabilidade pré em uma probabilidade pós usando likelihood ratios. Mas vamos iniciar com esses conceitos aqui que são importantes. O que são chances? As chances, quando nós falamos de chances, em inglês, esse é o termo, odds,
né, é uma probabilidade sobre o complemento. Então, se nós tivermos a probabilidade pré-teste, por exemplo, é 30%, qual é o complemento de 30 para chegar em 100? 70. Então, quando falarmos uma probabilidade de 30%, se nós falarmos em chances, vai ser uma chance de 30 para 70, ou 3 para 7, mesma coisa, né? Ou 300 para 700, mesma coisa. E probabilidade, vocês estão vendo uma relação com chances. E se nós temos as chances e queremos determinar a probabilidade, vai ser dividindo as chances pelo 1 mais as chances, né? Então, por exemplo, aqui, se nós tivermos as chances por 0, foi essa aqui, né? 0,429, a probabilidade vai ser 0,429 dividido por 1 mais 0,429. Que temos essa proporção de 0,30, transformando em percentual 30%. Que foi esse 30% que iniciamos aqui, a gente devolveu, né? Fez uma inversão. Então, como transformar a probabilidade pré em probabilidade pós? Inicialmente, transforme a probabilidade pré em chances. Então, se a prevalência for de 30%, né? E nós estamos vendo isso como uma probabilidade pré, quais seriam as chances? 30 para 70, né? Se for de 20%, vai ser 20 para 80, né? Se for de 40%, vai ser 40 para 60. Então, nós transformamos a probabilidade em chances. Transforme depois as chances que foi encontrada, as chances pré, e multiplique pela likelihood ratio. Então, aí passa a ter umas chances a pós. Então, depois, no final, transforme as chances pós em probabilidade pós. E nós vimos aqui como é que é feito, né? Como é que a gente calcula a probabilidade pegando as chances. Vai ser a probabilidade, vai ser chances dividido 1 mais chances. Voltamos ao nosso exemplo. Então, iniciamos com uma probabilidade pré de 50% e calculamos as chances. No caso aqui, se a probabilidade é 50%, o seu complemento vai ser 100 menos 50, que vai ser então divisão de 50 por 50. Então, as chances aqui vai ser 1, ou de 1 para 1. Né? Que é a mesma coisa assim, é de 50 para 50, né? A gente podia aqui olhar também chances aqui. 50 que tem a doença e 50 não tem a doença. Né? Então, tem as chances aqui no caso 1. Vamos usar agora a LR para transformar essas chances pré em chances pós. Como é que nós vimos antes? Vamos multiplicar as chances pré pela LR, pela likelihood ratio. No caso do teste ser positivo, a LR vai ser 22,5. Né? Como as chances foi o valor 1, vai ser 1 vezes 22,5, vai ser 22,5. Se o teste for negativo, vai ser a LR vai ser 0,1. Então, vai multiplicar 1 vezes 0,1, que vai dar 0,1. Temos as chances pós, vamos fazer a transformação em probabilidade pós. Então, no caso do teste positivo, as chances pós foi 22,5. A probabilidade pós vai ser as chances dividido por 1 mais chances. Então, aqui temos então 22,5 dividido por 23,5, deu 0,957, que é aproximadamente, colocamos aqui, 96%. Então, partimos de uma probabilidade de 50% do nosso paciente, achamos que o paciente estava naquele nível intermediário entre ter ou não ter aquela doença, fizemos o exame, um teste diagnóstico, e a nossa probabilidade aumentou para 96%, quer dizer, muito próximo a 100%. Quer dizer, praticamente nós fechamos o diagnóstico desse paciente. Então, se for uma questão de ser uma decisão de tratamento, estamos autorizados a iniciar o tratamento desse paciente, porque a probabilidade desse diagnóstico é uma probabilidade muito alta. Praticamente fechamos o diagnóstico. Mas se der negativo o teste, a LR negativa é 0,1. Então, as chances pós vai
vai ser 0,1, porque nós já tínhamos feito isso anteriormente. Então, a probabilidade pós vai ser a divisão dessas chances de 0,1 dividido por 1 mais as chances. Então, seria 0,1 dividido por 1,1, que resultou em 0,091. Então, se o teste for negativo, nós saímos de uma probabilidade pré de 50% e reduzimos bastante a probabilidade desse paciente ter aquela doença para 9%. Nesse caso, nós vamos nos perguntar sobre a probabilidade dele ter uma outra doença, né? Mas não aquela doença. Então, outras doenças que entram no diagnóstico diferencial, né? Porque a probabilidade dessa doença está bem pequena, né? Nós iniciamos pensando numa possibilidade intermediária 50% e com mais o exame veio negativo, isso reduziu bastante essa probabilidade do paciente apresentar essa determinada condição. Então aqui um sumário, nós temos a condição, uma probabilidade pré de 50% e vimos aqui os cálculos que nós fizemos anteriormente, se esse teste for positivo, essa probabilidade ela aumenta de 50% para 96%, se o teste for negativo, essa probabilidade reduz para 9%. Os cálculos são relativamente simples, mas hoje nós dispomos de aplicativos, tem na internet, vocês podem encontrar, fazer cálculos de transformar a probabilidade de pré em pós, usando Likelihood Ratio. Esse é um aplicativo, você usa no iPhone ou no iPad, o MediCalc X. Então, vocês colocam isso, eu sugiro para vocês colocarem usar isso no iPhone, no iPad. E tem lá no menu, tem um menu em que vocês encontram Evidence-Based Medicine, né? Estamos aqui usando aqui pós-teste, probabilidade pós-teste, certo? Então escolhi aqui e aqui você entra o quê? Entrou aqui com a probabilidade pré-teste foi 50%, se o exame for positivo, a likelihood ratio é de 22,5, então ele retornou a 95,7%. Então foi isso que a gente achou aqui também, que a gente fez os cálculos à mão, né? Ou na planilha, como queira, né? Ou usando a calculadora. Se o exame deu negativo, a likelihood ratio foi 0,1, né? Nós partimos da probabilidade pré de 50% e aqui no aplicativo lá do iPhone nós tivemos 9,1, e é a mesma coisa que a gente achou aqui, né? E a gente arredondou aqui para 9% de probabilidade. Vamos aqui em outra situação, mas continuamos com a mesma sensibilidade de 90%. Então observe aqui, né? 50% de sensibilidade. Essa é a situação que alguém pode chegar assim, bom, o estudo tem alta sensibilidade, né? Então alta sensibilidade você imagina que é um teste. Quer dizer, eu falei o estudo, mas quer dizer, o teste diagnóstico, né? O teste tem alta sensibilidade. Imagina se esse teste for de teste de alta sensibilidade, é um teste que pode ser útil para afastar a doença. Mas veja só, é verdadeiro, você viu a situação anterior do teste, a probabilidade reduziu de 50% para 9%. Mas aqui agora a gente tem um teste com especificidade de 10%, certo? 10%. Então a gente podia, bom, o teste tem uma sensibilidade alta, né? Às vezes as pessoas dizem assim, esse é um teste altamente sensível, né? Mas não raciocina usando Likelihood Ratio. Então vamos ver como, se a gente trabalhar com LR, como ficaria. Lembre que nós estamos numa situação de probabilidade pré-teste de 50%. Um passo, como disse, a likelihood ratio é um passo adiante da sensibilidade e da especificidade. Então aqui, se nós formos calcular agora a LR positiva, nós temos o cálculo, a sensibilidade, 90%, dividido pelo complemento da especificidade.
Se a especificidade for 10%, seu complemento é 90%. Então, 90 por 90, 1. Então, LR positiva em 1. Vocês já viram antes, quando nós demos a dica, que um LR de 1 não vai mudar em nada a probabilidade pré para pós. Né? E se o teste der negativo, o complemento da sensibilidade foi 10%, né? Foi 10%, dividido pela especificidade, que foi 10%. Então, 10 com 10 igual a 1. Então, nós temos LR positivo igual a 1, LR negativa igual a 1. O que acontece? Nós temos uma probabilidade pré de 50%. Se o exame for positivo, continua 50%. E se o exame for negativo, continua 50%. Então, veja a importância das LR. É muito comum a gente ver o profissional de saúde falar: o exame tem alta sensibilidade, o exame tem alta especificidade. Mas quando a gente fala em LR, basta a gente ter um número. Então, se você me disser que a LR é positiva de 40, a LR é positiva de 40, então eu vou passar de um teste de probabilidade pré para pós, vai modificar bastante. A LR negativa é de 0,05, vai reduzir bastante a probabilidade. Então, basta um número para LR positivo e LR negativo, você me diz tudo. Então, a gente não cai na armadilha de raciocinar apenas com a sensibilidade ou apenas com a especificidade. Aqui, repara só, quer dizer, quando a gente soma sensibilidade com a especificidade, 90 com 10 já dá 100%. Quer dizer, toda vez que nós somarmos uma sensibilidade com especificidade e ficar alguma coisa próxima a 100%, não deve ocorrer uma grande modificação na nossa probabilidade pré para pós, porque as LRs vai ficar muito próximo a 1. Se a gente usasse também o nosso aplicativo, né, o aplicativo lá do iPhone ou do iPad, né, você teria a mesma coisa. Né? Você começou com a probabilidade pré de 50% e a probabilidade pós vai ser de 50% também. Vocês podem me perguntar, está sendo dado tanto destaque na likelihood ratio como um passo além da sensibilidade e especificidade, mas o que acontece? Nós lemos artigos e o que nós vemos é a sensibilidade e especificidade quando os testes são em 2 níveis, como geralmente acontece. E o que a gente faria então numa situação como essa, então? Né? Se temos a sensibilidade e especificidade, nós não podemos calcular as likelihood ratios? Nós vimos aqui. Então, se o estudo mostra esses resultados, vamos calcular as likelihood ratios. Aqui está. Sensibilidade 70, especificidade 95. LR positiva, calculada aqui com a sensibilidade dividida pelo seu complemento. 70 sobre 100 menos 95, a especificidade é 95%, ou seja, 70 dividido por 5, tivemos 14 de likelihood ratio positivo. A likelihood ratio negativa seria o quê? Seria o complemento da sensibilidade, então 100 menos 70 dividido pela especificidade. Então, nós temos aqui 130, 100 menos 70, dividido por 95, então, uma LR negativa de 0,32. Ok? Ok. Olha aqui, usando o aplicativo, a gente pode ter também aqui, colocando a sensibilidade, a especificidade, e temos aqui as LR, a LR positiva de 14, a LR negativa de 0,32. Interessante, né? Estamos chegando quase no final dessa apresentação. Aqui nós temos aqui 2 situações usando esse teste que nós acabamos de usar como exemplo de algo mostrado no artigo, mas
tinha só a sensibilidade e especificidade, nós calculamos as LRs, a positiva de 14, a negativa 0,32, se fosse o paciente que a probabilidade pré-teste fosse de 30%, né? E esse teste viesse positivo, né? Nós podemos calcular diretamente lá usando nosso aplicativo, mas nós vimos que não é complicado também fazer isso ah, na calculadora ou no planilha tipo Excel. Então, 30% de probabilidade pré-teste, as chances pré-teste seria de 30 para 70, deu 0,429, multiplicamos pela ALR de 14, então aqui nós tivemos aqui igual a 6, né? 0,429 vezes 14, 6. Então aqui seria o quê? As chances pós-teste. Pegamos as chances pós-teste e transformamos essas chances em probabilidade. Então, a probabilidade seria chances dividido por 1 mais chances. Então, 6 dividido por 7, e estivemos aqui 85,7. Então, aqui nesse caso, na probabilidade pré-teste, se o teste fosse positivo, passaríamos para uma probabilidade pós-teste de quase 86%. No caso de ser negativo, vocês estão vendo que essa likelihood ratio já não a negativa já não é tão interessante, né? Que a gente disse que a likelihood ratio negativa, para ela reduzir a probabilidade da doença de uma forma mais expressiva, é quando era 0,1 ou menor do que 0,1. Isso é 0,32. Então, nós estamos vendo aqui que houve uma redução de 30% para em torno de 12%. No caso agora, usando esse mesmo teste, né, que tem uma LR positiva de 14 e a negativa 0,32, agora numa outra probabilidade pré-teste de 50%. Então, como essa LR é de 14, se o teste vier, a LR é positiva é 14, então se o teste é positivo, a gente passa de 50% para 93% de probabilidade. Então, se o teste for negativo, a LR negativa não é tão expressiva, 0,32, a gente reduz, mas não de uma forma tão expressiva. Nós vamos passar de uma probabilidade de 50% para uma probabilidade pós-teste em torno de 24%. Muito bem. Vocês viram, a LR é interessante, né? Não nos permite trair, apenas conhecer uma sensibilidade, dizer, a sensibilidade é de tanto, é alta, sem a gente saber o quanto esse teste realmente vai nos ajudar. As LRs, a LR nos dá essa de uma forma muito mais objetiva, né? Os cálculos foram fáceis, a gente pode fazer isso na calculadora rapidamente, não, sem maiores problemas. Se tem um aplicativo, também pode fazer essa transformação de probabilidade pré para pós também sem maiores, ainda de uma forma ainda mais rápida ainda. Mas tem essa dica que eu quero relembrar. Se a gente guardar esses números aqui, 1, 5, 10, 0,2, 0,1, né? Fala, olha, likelihood ratio é muito próximo a 1. Se a likelihood ratio é muito próxima a 1, ou for igual a 1, não vai praticamente modificar a probabilidade pré para pós. Se for em torno de 5, por exemplo, 5, 5,5, 6, 4,5, isso vai aumentar mais de uma forma intermediária a probabilidade pré para pós. Se for 10 ou acima, vai aumentar de uma forma bastante expressiva. 0,2 agora já começa as LR de redução da probabilidade. 0,2 reduz de forma intermediária e 0,1 reduz de uma forma, 0,1 ou menor ainda do que 0,1 reduz bastante. Bom, estamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham achado interessante, como eu acho interessante, o uso da likelihood ratio, né? E quem ensina, eu acho importante de que enfatize essa medida. Quem
utiliza isso nas suas práticas e tem os resultados disso nos artigos. Procure ah, usar a informação não apenas da acessibilidade e da expressividade, mas procure ver para cada nível desse teste, se ele for positivo, se ele for negativo, qual é a likelihood ratio e veja o quanto isso realmente vai ajudar na sua prática clínica. Muito bem, então até o próximo vídeo.